Ótimo, estamos gravando. Vamos iniciar nossa aula. Vou colocar aqui os slides. Os slides estão Tá dando para vocês enxergarem direitinho? Tá perfeito. Tá ótimo. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a psicose hoje na nossa aula. As psicoses, na verdade, né? Mas tem vários fatores psicóticos que vocês vão começar hoje numa jornada, porque são vários tipos de psicoses. Nós vamos trabalhar de uma forma bem aprofundada em cada psicose, para a gente poder ter uma compreensão bem ampla sobre esse tipo de detalhes, né, em questões de pessoas que têm problemas psicóticos e também os mecanismos e meios terapêuticos aí de tratamento, tá bom? Então vamos lá. Relembrando as neuroses, que a gente assistiu aí a aula, a última aula, as neuroses geralmente têm sua origem em causas, fenômenos, né? Ou seja, ela tem os seus fatores biológicos, ok? Então, nós já falamos sobre as neuroses na aula passada, né? A maioria das neuroses são frutos do quê? Das novas vivências infantis. Então, a questão dos traumas, esses traumas ligados a questões do passado, de quando você era criança, ela traz para você, ou traz, né, para aquele paciente, os problemas ligados à neurose. Nós falamos isso na aula passada, e a maioria das neuroses, elas são frutos do quê? Da convivência familiar, ok? As neuroses são geralmente tratáveis e estão dentro de toda a nossa área de trabalho. Então, o psicanalista, o analista em si, ele tem toda a ferramenta para poder estar cuidando e tratando as neuroses, ok? As psicoses, você vai ver hoje, já vou adiantar aqui um pouco a aula, sobre esse conceito de que as psicoses, eles são totalmente também ligados às questões biológicas, às questões genéticas, né, comportamentais. Então, vocês vão entender hoje sobre a diferença das neuroses, que são comportamentos ligados a traumas na infância, e também as psicoses, que são fatores patológicos, são fatores ligados também à parte biológica, mas desencadeado pelos seus traumas ou pelas suas convivências desde a infância até a questão da vida adulta, ok? Já peço até desculpa aqui pelo áudio, porque hoje eu estou em casa, tá, gente? Aí, assim, cachorro latindo, criança chorando. E hoje eu estou logado em casa aqui com vocês, ok? Não mais aqui a minha rua, agora mesmo chegou duas crianças no portão aqui com outro cachorro para poder brincar com o meu. Aí meu cachorro ficou desesperado. Mas, vamos lá, faz parte da psicanálise, tá? Essa convivência faz parte da psicanálise. Então, vamos lá. Continuando aqui. Na neurose, nós temos os transtornos fóbicos, transtorno de ansiedade, que nós falamos na aula passada, sobre a questão das fobias, a ansiedade, a questão também do transtorno histriônico, que é aquele transtorno de dramatização, né? Aquela pessoa que se dramatiza o tempo todo, a vida dele sempre baseado-se no drama,
né, na tristeza crônica, aquela pessoa que nunca dá certo, nada dá certo, eu nunca vou conseguir, são as pessoas que buscam um meio de teatro, né, para poder dramatizar, até mesmo para conseguir os seus próprios objetivos, de alguma forma, é um mecanismo de defesa do cérebro, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, também nós tratamos isso na aula passada, aquela pessoa que é compulsiva, de uma forma, um compulsivo sem limite, né? E que acaba prejudicando a sua vida, o seu meio familiar e assim por diante. Falamos também sobre o transtorno de estresse pós-traumático, né? As pessoas que têm traumas após algum tipo de estresse muito grande, às vezes uma perda, um luto, problemas em relacionamentos, a perda do trabalho. Então, assim, momentos traumáticos que vão trazer problemas pessoais aí e trazer um transtorno neurótico. Transtorno de limitações psíquicas, né? As pessoas têm algumas limitações psíquicas que não são patológicas, mas são devido, talvez, algum momento, uma fase da vida que ele está passando, né? Por exemplo, se você tiver um momento da vida de muito estresse, muitos problemas emocionais, é natural a pessoa, às vezes, perder a noite de sono, é natural a pessoa ter lapso de memórias, né? Ter esquecimentos, devido a essas questões limitadoras psíquicas que o cérebro vai ter de acordo com a fase que a pessoa está vivendo, ok? Agora, alguém tem alguma dúvida sobre ainda o sistema da neurose, das neuroses? Quer fazer alguma pergunta que você estudou na aula passada? A gente trouxe um rápido resumo aí, né, acerca das neuroses, mas na aula passada nós trabalhamos durante toda a aula as neuroses, ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui sobre a psicose. A psicose é definida como um grupo específico de distúrbios mentais. Então, gravam isso porque isso é importante, ok? Distintos das neuroses, dos distúrbios psicossomáticos e do atraso mental. A próxima matéria de vocês é sobre psicossomática. Vocês vão entender bastante sobre problemas de doenças no corpo que são liberadas por causa das emoções. Ok? Então, vocês vão ter uma aula sobre os distúrbios psicossomáticos. Então, o que é psicossomático? Psicossomáticos é a somatização de problemas emocionais, traumas emocionais, que vai trazer para a pessoa um distúrbio através do corpo. Ok? Às vezes, uma dor de cabeça crônica, uma dor no joelho crônico, uma dor de coluna. É muito natural a pessoa ter dor no estômago e essa dor virar uma gastrite, né? São todos fatores psicossomáticos. É a somatização dos problemas emocionais. Eles somatizam e eles têm que sair para algum lugar, né? É por isso que existe o terapeuta. O terapeuta ele vai passar para o paciente o direcionamento. Aí eu tenho uma vida muito corrida, muito puxada, mas aonde está o seu ponto de saída dos seus problemas emocionais? Está numa academia, numa caminhada, no lazer, no prazer, tirando tempo para você. Então, se você não tiver um mecanismo de escape para suas emoções, você vai somatizar. E somatizando, você acaba desencadeando em um problema ligado aí à sua saúde patológica, tá? No seu corpo. Aí eu volto a falar, que eu já falei aqui na primeira aula.
Às vezes a pessoa está somatizando tanto ali os seus problemas durante a semana, durante o dia, que aí o seu corpo começa a ter buscar a sua somatização começa a buscar uma saída. Às vezes a pessoa acorda cansado, o olho começa a tremer, aparece mancha no corpo, tudo isso é uma porta de escape para a somatização. Vocês vão estudar isso na próxima aula. Então, vamos lá. Dos distúrbios psicossomáticos e do atraso mental. Então, a psicose, ela está ligada a distúrbios mentais, diferentemente das neuroses. As neuroses são distúrbios comportamentais, mas não quer dizer que o paciente tem problema mental, ok? Então, só para vocês já entenderem que neuroses comportamentais, psicoses a psicose ela é ligada a problemas de distúrbios mentais, ok? Os distúrbios psicossomáticos, podendo ser distúrbios psicossomáticos do atraso mental. Por quê? Vai ter pessoas com problemas psicóticos, vai ter psicóticos que eles terão uma psicossomatia do corpo, devido a esse distúrbio, ok? Que ele vai ter, trazendo para ele até mesmo um atraso mental. Então, vamos lá. As suas características. Trata-se de distúrbios mais graves, diferentemente da neurose, tá? Que é mais leve. A realidade externa é percebida de forma distorcida. Então, o que é você ter uma realidade externa e uma percepção de forma distorcida? Porque o psicótico, ele vê a vida de uma forma diferente. Okay? Vocês vão ver lá na frente sobre alguns distúrbios psicóticos. Por exemplo, o psicopata, ele não vê a vida como você vê, ele vê a vida de um olhar diferente. Ok? E nós vamos ver isso lá na frente. A emotividade do psicótico é exagerada. Às vezes ele é emotivo, ele tem um motivo tão grande por alguma coisa que aquilo acaba vindo para ele de uma forma exagerada. Por exemplo, sentir raiva, isso é normal, porque todos nós temos uma programação mental de liberar esse tipo de condição mental, você ter raiva de alguma coisa. Agora, quando a pessoa tem uma raiva ao extremo, estrangular e matar uma pessoa, é porque ele tem um problema psicótico, né? Ele é um psicopata, ele, além de sentir a raiva, ele tirou a vida de alguém. Então, não está dentro da normalidade, ok? Então, se caracteriza em um distúrbio psicológico. Logicamente, gente, que é um distúrbio psicológico ligado às suas emoções, mas também podendo ser um fator patológico, ok? Caracteriza-se pela ausência de autocrítica, até mesmo porque o psicopata ele não tem essa característica de ele se avaliar ou criticar-se a si mesmo, ok? O psicótico ele vai ter essa dificuldade de você falar com ele assim, você está errado, e ele falar, eu estou errado mesmo. Por quê? Porque ele não tem essa frequência ligada às suas emoções. Então, o psicótico, ele tem muito essa característica de sempre falar que está certo, sempre ser o dono das suas próprias emoções, e ele não aceita autocrítica, ok?
Pode perguntar. Da neurose não tratada pula para psicose. E outra coisa que eu queria saber é como que fala? Qual que é o nome desse que o senhor falou? Psicopata? Psicopata, isso. Sim. Já é quando a pessoa está já com a psicose elevada ou tem algum grau, alguma coisa assim? Tem um grau. Você vai ver lá na frente nós vamos ter, eu vou mostrar para você essa aula quando nós entrarmos na aula de psicopata. Mas eu vou já te esclarecer aqui. São 3 normativas da psicopatia, tá? Primeiro, tem aquele psicopata que ele tem muita raiva, ok? Vou te dar um exemplo aqui. O psicopata que mata alguém, ok? Vamos lá. Tem um grau daquele que sente muita raiva, ele sente muito ódio. Então, ele planeja, mas ele não tem coragem de executar, ok? Esse é um grau leve. É aquela raiva imensa de falar bem assim, eu vou tirar a vida de alguém. Estou dando um exemplo aqui do psicopata, tá? Porque o sentimento de matar, de fazer coisas desse formato, já é um problema ligado à psicose, porque na naturalidade a pessoa não tem esse tipo de sentimento. Você pode sentir raiva, mas não chegar ao ponto de falar bem assim, eu preciso de matar alguém, ok? Tem o segundo grau, que é aquele que ele não mata, mas ele manda matar. Então, esse é um grau intermediário. Eu não tenho coragem, mas eu mando alguém fazer, ok? E o terceiro é aquele que mata e tem prazer, e aquilo, para ele, é um sentimento de alegria, de êxtase, de paz, de alguma forma, interior para ele, naquele momento, né? Aí já é realmente aquele grau mais avançado, ok? Esse é só um exemplo para a questão do psicopata que tem a tendência de matar, mas não quer dizer que todos os psicopatas têm a tendência de matar alguém, porque tem vários tipos de psicopatas, tá? Todos os problemas psicóticos ligados a matar, a abusar, é um tipo de psicose ligado ao psicopata, tá bom? Aí você vai ver lá na frente, lá, quando você mede a psicopatia de alguém, começa lá na infância, aquela criança que ela gosta de pegar, de ver animal morrer, já é uma tendência. Eu tenho até um aluno que ele falou bem assim, poxa, mas eu matei um gato quando eu era criança, fiquei tão feliz de ter matado aquele gato. Eu falei, então, porque você tinha tendência de ser um psicopata, né? Porque na naturalidade da psicopatia, as crianças elas não podem ter essa vontade e esse gosto, né? Então, não que ela seja psicopata, mas é uma característica. Toda pessoa que tem prazer em ver algo morto uma tendência psicopata, tá? Mas lá na frente, se vocês vão estudar um pouquinho sobre essas questões aí do psicopata, tá bom? Há mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, já falamos aqui. Peraí que o meu slide não desceu, foi para ter descido. Ah, foi, agora foi. Vamos lá. David Zielman, as psicoses ampliam um processo deteriorante das funções do ego. Vamos lá, gente. Vocês lembram daquela aula que vocês tiveram sobre id, ego e superego, né? Todo mundo já dominou aquela matéria, né? Então, vamos lá. Aonde é o nosso ego? O que é o nosso ego?
o nosso ego. Você se lembra? Alguém quer falar sobre o ego? Lá na primeira aula que nós estudamos, eu acho que na segunda também nós falamos um pouquinho sobre a questão do ego, o id, ego e superego. Então, vocês lembram do id, que é o nosso id, nosso desejo. E o nosso ego é o quê? É a nossa zona de reflexão. É a nossa zona do meio, porque depois tem um superego. Então, o ego é o sentimento ou a característica cerebral de organizar o nosso cérebro para tomar as decisões certas. É a nossa zona de reflexão. Então, vamos lá. As psicoses, elas implicam um processo do quê? Deteriorante das funções do ego. Então, as pessoas que são psicóticas, elas vão ter dificuldade de reflexão na vida, de tal ponto que haja o quê? Em graus variáveis. Algum sério prejuízo de contato com a realidade externa. Então, o psicótico, ele sempre vai ter um problema de viver uma realidade externa, porque o ego dele é deteriorante. O ego dele é como um espelho quebrado. Ele tem dificuldade de fazer reflexões. Vou dar um exemplo, tá? Ligado também ao psicopata. Por exemplo, tem aquele psicopata que ele não consegue viver sem roubar, né? Só que ele vai roubar alguém, ele vai roubar um banco, ele vai roubar uma loja, alguém. O que ele vai fazer? Ele vai até projetar como vai ser talvez o roubo, o assalto, mas ele não projeta sobre as consequências. Ele até sabe que existe uma consequência, mas essa consequência, para ele, não é importante, porque o importante para ele é o roubo. Então, ele não tem uma consequência, uma visão da realidade externa. A visão dele é uma visão própria, é uma visão que ele pensa do jeito que ele acha que deve se pensar. E não adianta alguém falar bem assim, eu vou te dar um conselho, não faça isso, porque ele é psicopata, ele não vai deixar de fazer o que ele quer. Ok? O quadro clínico de psicose pode tanto ser de surgimento agudo, como também pode evoluir de forma lenta e gradativa. O exemplo disso é o esquizofrênico. Tá? Dificilmente você vai ver uma criança esquizofrênica, porque a esquizofrenia, ela é uma das psicoses que ela vai, no decorrer da vida, se agravando. Okay? Pode se agravar na adolescência, na juventude, mas ela pode se agravar também quando a pessoa estiver numa fase adulta, até uma fase da pessoa com mais idade. Ok? Sim, pode ser genético, sim. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos entrar ali na esquizofrenia. Você vai ver alguns parâmetros por que algumas pessoas têm esquizofrenia. Ok? Isso é ciência, ok? Isso também é ligado a questões biológicas, tá? Dos pais, dos avós, e assim por diante. Sim. Então, ele colocou aqui que tem uma pessoa adolescente na igreja, né, com esquizofrenia. Lá na frente, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre esquizofrenia, tá? Mas pode ser biológica, sim. Só que ela é evolutiva. A terapia e o psiquiatra, eles vão conseguir estagnar a esquizofrenia para ela poder não ficar evoluindo. Assim como outras doenças ligadas à psicose. Tá? Os borderlines,
o esquizofrênico, o bipolar, quando ele já está com fator patológico mais avançado, né? Então, a gente consegue regular através das terapias, não consegue, vamos dizer assim, curar o problema da psicose, mas a gente consegue estancar. E isso é o que é mais importante numa clínica, a gente conseguir estancar para não evoluir, ok? Porque vocês vão perceber que às vezes a pessoa começa lá atrás com a bipolaridade, né? Aí vai evoluindo para a esquizofrenia, ok? Não só a esquizofrenia, mas começa com a bipolaridade e vai evoluindo para a depressão. Então, o papel do terapeuta, para quem tem um problema patológico, é não permitir essa evolução. Então, vamos para o próximo slide. Aqui, ó, vamos falar sobre esquizofrenia. Essa fala de esquizofrenia, gente, é apenas o início de um projeto que vocês vão ter durante outras matérias, porque depressão, esquizofrenia, bipolaridade, borderline, vocês terão, assim, em atendimento, na igreja, na vida, em consultório, as pessoas que são linkadas a esses fatores, é muito acionado o terapeuta, ok? Então, a gente começa aqui a aprender a base, mas depois vocês lá na frente vão evoluindo para outras matérias e vão ter ainda mais conhecimento, ok? O que é uma esquizofrenia? É um termo utilizado para descrever um estado extremamente complexo. É complexo, tá? Não adianta a gente olhar para uma pessoa e achar assim, eu acho que fulano é esquizofrênico. Não, a esquizofrenia, ela é uma longa história, uma longa análise, uma longa perspecção. Não é só o terapeuta que analisa o esquizofrênico, mas também o psiquiatra. Tratar o esquizofrênico sem psiquiatra é você ficar nadando no raso. Você não vai conseguir um tratamento eficaz para uma pessoa se não tiver um acompanhamento com medicação, ok? No caso do esquizofrênico. A mais crônica e incapacitante entre as principais doenças mentais. Então, realmente, é uma doença muito complexa. Aproximadamente 1% da população desenvolve esquizofrenia no decorrer da vida. Então, é muita gente. Às vezes as pessoas falam bem assim, fulano é esquisito, né? Essa palavra vem até do termo da esquizofrenia, porque o esquizofrênico, ele tem uma mentalidade muito voltada a ele mesmo, e ele tem, assim, para ele, pessoas, é um mecanismo aterrorizante, né? Pode perguntar. O senhor falou que ela é a mais complexa e mais perigosa, foi isso? Então, eu não vou dizer que ela é a mais perigosa, mas ela é extremamente complexa. Ah, tá. Porque você vai ver aqui na frente as reações esquizofrênicas, entendeu? Então, assim, nós temos o esquizofrênico que ele é mais leve e temos o esquizofrênico que ele é mais avançado. Às vezes vai chegar um paciente ou no consultório de vocês, ou na particularidade da vida de vocês, que ele é um esquizofrênico leve. Então, qual é a função do analista? Como eu falei, é estancar essa evolução, ok? Tem como ele deixar de ser esquizofrênico? Não. Até hoje, a ciência não conseguiu ainda uma cura para a esquizofrenia. Mas ele consegue conviver, tá? Eu tenho alguns pacientes que são esquizofrênicos, e assim, tem aqueles que são mais avançados, tem aqueles que são menos avançados, tá? O mais avançado, ele fica... o tratamento dele é mais complexo, até mesmo porque dificilmente ele vai conseguir tratar no meio da família. Ele vai ter que tratar dentro de uma clínica. Tratar no sentido de sobrevivência, tá?
Porque quando ele está com a esquizofrenia avançada, ele já se torna uma pessoa que se automutila, ele se torna um risco para a sociedade, né? Era isso que eu ia perguntar, se acaba sendo perigoso para outras pessoas que estão ao redor dele. Se for avançado, se torna perigoso. Porque as crises ligadas à esquizofrenia, muitas das crises esquizofrênicas, quando é uma crise avançada, quando o paciente é avançado, ele não tem autocontrole das suas emoções. Ok? Então, hoje, infelizmente, né, as cadeias estão lotadas de esquizofrênicos. Não que todos são, né? Mas, às vezes, eles saem da realidade, em algum momento, pelo impulso, e acabam prejudicando alguém, né? Dentro de casa, da família, e assim por diante. Ok? Fazendo coisas que eles não têm controle emocional. Como eu falei, a questão do ego. Eles não têm essa zona de reflexão. De falar bem assim, será que eu posso fazer isso? Qual é a consequência disso? O esquizofrênico, ele não tem essa mentalidade, né? Esse tipo de raciocínio mental. Então, ele vai fazer aquilo que a emoção dele desejar e pronto. Ok? Então, tem alguns deles que tiram a própria vida, tem alguns deles que tentam tirar a vida de alguém, mas isso aí é quando está em estado avançado, tá, gente? Não quer dizer que todo esquizofrênico esteja em estado avançado, ok? Ok. Então vamos lá. Vamos continuar falando aqui da esquizofrenia. Em geral, os primeiros sintomas psicóticos da esquizofrenia aparecem durante a adolescência, ou a partir dos 20 anos, nos homens, e dos 20 aos 30 anos, mulheres. Como eu falei, dificilmente você vai ver uma criança e falar bem assim, aquela criança ali esquizofrênica. E ela pode ter até alguns sintomas, mas os problemas emocionais, patológicos, da esquizofrenia começa na adolescência para cima, ok? Quando você consegue diagnosticar um adolescente, você já está assim, você já está tendo um ótimo resultado, porque pode estar no início da esquizofrenia. Agora você pega aí um esquizofrênico, ele já está lá com a sua vida, com seus 30, 40, 50 anos. Ele tem esquizofrenia, já tem 20 anos. Já evoluiu muito. Tá? Já está no estágio, assim, bem evoluído. Então, cabe ao psiquiatra decidir se ele fica numa clínica, se a família tem condição de estar com ele, através dos remédios, das medicações, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. O que acompanha a questão da esquizofrenia? É acompanhado por alucinações. O mundo de um indivíduo esquizofrênico pode estar cheio de alucinações. Pode perceber objetos que não existem. Pode ouvir vozes. Eu vou dar um exemplo aqui clássico de um objeto que o esquizofrênico chega no consultório, vocês vão ver isso. Ele fala muito que ele está sendo filmado por alguém. Isso é até uma pesquisa, existem várias pesquisas, aqui no Brasil mesmo, que existem várias pesquisas que querem trazer uma revelação voltada a isso, porque muitos esquizofrênicos, eles chegam e falam bem assim, meu vizinho está me filmando, tem uma câmera lá em casa que fica me vigiando o tempo todo. Ele vai trazer um mecanismo de defesa que tem alguém perseguindo ele. E ele tem que estar se defendendo o tempo todo. Às vezes, eu recentemente mesmo, eu acompanhei um casal, e o marido é esquizofrênico, né? E a esposa só descobriu depois que ela
foi agredida, levou facada e assim por diante. Até ali ela não sabia desse diagnóstico de esquizofrenia dele. E a primeira coisa que eu ouvi dela, né, quando ela foi buscar esse tratamento, foi que ele falava que ele estava sendo perseguido o tempo todo. Então, porque é um dos sintomas, né? Um dos sintomas da esquizofrenia. É a questão de ouvir voz, assim por diante. Mas, como eu falei aqui, tá, gente? Eu já ouvi voz alguma vez, não quer dizer que você é esquizofrênico, tá? Pode ser também ligado a um delírio. Esquizofrenia é algo patológico. A vida da pessoa falar bem assim, eu escutei voz, parece que eu vi alguma coisa aqui, né? Pode ser um fator de estresse emocional e assim por diante, ok? Agora, o patológico é você conviver com isso o tempo todo. Meu vizinho tem uma câmera que está apontada aqui para casa, a pessoa já sai de cena da realidade. A pessoa começa a viver em um mundo que não é real. Okay? E para ele, aquele mundo que não é real é uma realidade. Então, as alucinações com frequências. Alucinação que a pessoa vai ter praticamente diariamente. Então, um dos pontos ligado à esquizofrenia, tá? A questão dos delírios. São crenças pessoais falsas. Ele fala sobre uma crença pessoal que não existe, tá? Ele inventa muitas coisas, conta narrativas de fatos que para ele é uma realidade. Ele fala que ele está vendo alguém, ele fala que tem alguém perseguindo ele, que tem alguém filmando ele, que tem alguém correndo dele. Então, ele às vezes vai acordar à noite, pela madrugada, e falar que tem alguém dentro de casa, ok? Logicamente que ligado a termos científicos, tá? Não é termos ligados à espiritualidade, à religião. Então, assim, aqui nós estamos analisando de uma forma científica, ok? Se for algo religioso, aí tem que procurar o pastor da igreja, né, assim por diante, né, aí ao segmento religioso. Estou falando em questões de esquizofrenias, que é uma doença mental, ok? Então, vamos lá. São crenças pessoais falsas, não sujeitas à razão ou evidência. Contraria o quê? Contrária e que não fazem parte da cultura das pessoas. A pessoa ela começa a inventar uma coisa que não tem nada a ver com a família, com a casa, com o ambiente. Ele começa a ter assim, umas alucinações que saem de si e daquele ambiente que ele vive. Tá? A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico complexo, caracterizado por uma alteração cerebral. Que dificulta o quê? O correto julgamento sobre a realidade. Então, literalmente, o esquizofrênico ele vai viver em um mundo que não é real para nós, mas para ele, aquela é a realidade. A produção de pensamentos simbólicos e abstratos e elaboração de respostas emocionais complexas. Então, ele vai produzir muitas coisas simbólicas, como eu falei aqui, da câmera, dentro de casa, que o vizinho está vigiando, ele vai produzir muito esses símbolos, né, para poder trazer para suas respostas emocionais. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a esquizofrenia não é um distúrbio de múltiplas personalidades, tá, gente? Presta atenção. O esquizofrênico, ele não é borderline.
Ah, mas ele tem várias personalidades. Não, isso aí é outra coisa. Ok? É uma doença crônica, complexa e que exige tratamento por toda a vida, porque ela não é comportamental, ela é patológica, crônica. É um processo, é um problema que ele tem, ou genético, ou de uma forma comportamental desencadeada através de uma fragilidade cerebral. Ok? Então vamos lá. Aí aqui vem, Mica, a sua pergunta, que você fez um pouquinho mais cedo. Ainda não se conhece todos os mecanismos cerebrais que promovem os sintomas relacionados à esquizofrenia, mas hoje sabe-se que se trata de uma doença química cerebral, decorrente de alterações e variações de sistemas bioquímicos, ou os nossos, ou do paciente ali em si, né? Os nossos neurotransmissores e vias neurais cerebrais. Então, é um problema nas nossas vias neurais cerebrais, ok? Nos nossos neurotransmissores. Várias substâncias químicas denominadas de neurotransmissores estão alteradas no cérebro do esquizofrênico. Isso aí já é uma comprovação científica. O cérebro do esquizofrênico, ele tem problemas, ok? Vários problemas na parte dos seus neurotransmissores, ok? Principalmente a dopamina. Você sabe que a dopamina ela é o hormônio ligado ao prazer, juntamente com a glutamato, né, que também é esse tipo de hormônio. O hormônio do prazer, na mente do esquizofrênico, ele é alterado. Não é aquele prazer de consciência, aquele prazer bom da vida, ele tem essa alteração devido a dos seus neurotransmissores eles estarem de uma forma alterada. Então, ele vai ter principalmente esse tipo de problema. Para ele, o prazer é diferente do nosso. Ok? É por isso que o psicopata, se ele for esquizofrênico, ele vai ter prazer em ver a morte de alguém. Ok? Por quê? Porque os seus neurotransmissores, voltado à dopamina, ele tem problemas nas suas vias neurais. Ok? Estudos recentes mostram que diferenças na estrutura do cérebro e do sistema nervoso central das pessoas com esquizofrenia. Uma comparação às pessoas saudáveis. Então, esse estudo ele revelou que realmente o esquizofrênico ele tem problemas nas suas vias do sistema nervoso e da sua estrutura cerebral. Lá na matéria de neurociência, vocês vão aprender a mapear um cérebro. Então, vocês vão ver dentro desse cérebro aonde o esquizofrênico tem essa deficiência. Ok? E uma das deficiências é na amígdala cerebral. A amígdala cerebral, essa mesma amígdalazinha que nós temos na garganta, nós também temos no cérebro. E a amígdala é onde ali há a substância do medo, ao freio ali do medo, do sentimento de decisões. Quando a gente fica nervoso, se você tem a amígdala cerebral dentro da normalidade, eu tenho raiva de alguém, mas não é aquela raiva de matar uma pessoa. Por quê? Porque a minha amígdala cerebral vai me dar a resposta. Não faça isso, que você vai agir errado, vai dar problema para você, você não pode tirar a vida de alguém. Então, dentro da normalidade, é a resposta que essa amígdala vai dar. Agora, o esquizofrênico e o psicopata,
às vezes, ele tem problema genético na amígdala. Ele tem um problema de formação, ou ele tem algum tipo de problema que apareceu na amígdala, que ele não vai ter essa circunstância, né? Ele não vai ter essa decisão mental. A pessoa fala bem assim, por que o psicopata faz isso? Como que alguém consegue tirar a vida de alguém? Como que alguém consegue fazer se alegrar com um mal na vida das pessoas? Pode ser um problema comportamental, mas na maioria dos casos são patológicos. Realmente, a pessoa não tem esse tipo de sentimento, ok? As pessoas que tiram a vida de alguém e depois tiram a sua própria vida. É um fator patológico nas suas vias neurais. Né? Pode ser que essa pessoa tenha um problema de deficiência cerebral. Ok? E o esquizofrênico, a tendência dele realmente é ter um problema, já é diagnosticado um problema cerebral de deformação, principalmente quando a gente fala das amígdalas. Ok? Alguém tem alguma dúvida por aqui? Hoje só bastante. Professor, Sim. mas sempre dá sinal, né? Então, a melhor forma é a observação das pessoas que estão próximas dessas pessoas, para poder, quanto mais rápido ter o tratamento, Exatamente. melhor não crescer tanto, né? Exatamente. Sempre dá sinal. Com certeza. Sim. Por exemplo, igual eu falei aqui da criança, se a pessoa observa uma criança que ela gosta de matar lagartixa, um exemplo, aquilo dá prazer para ela. Não quer dizer que aquela criança vai ser um esquizofrênico, né? Ou você vai falar assim, olha, essa criança jogou pedra num cachorro e ficou feliz por isso, de ver o cachorro gritando. É um sinal. E, para nós que somos analistas, é um sinal que essa criança tem que ser observada na adolescência, principalmente, tá? Porque ela sentiu prazer em dar um tapa em alguém e depois ficou achando graça. Tudo que machuca uma outra pessoa já sai sai fora da normalidade, né? Então, todas essas características elas devem ser ensinadas, né, pelos pais, logicamente ali, porque a vida da pessoa tem uma característica de desencadear em alguma parte da vida. Mas aí a pessoa tem uma família que ela vai mudando o comportamento da criança, entendeu? Ela vê a criança jogando pedra no cachorro. A pessoa fala assim, olha, você não pode fazer isso, está errado. O pai ensina, senta, explica, conversa, mas a mãe, você não pode ter desejo de machucar alguém, né? Porque o cachorrinho ele é um ser, o gato é um ser, ele sente dor. Então isso você já vai criando novas vias cerebrais para o comportamento daquela criança, ela ir amadurecendo. Agora, existem fatos que pessoas que acham isso bonito, né? Não falar nada, não ensinar. Então, assim, a pessoa já tem que fazer esse tipo de análise, porque isso é importante, tá? Então, os sinais, eles aparecem sim na infância. Eles podem aparecer na infância. Mas eles vão desencadear mais ainda na vida da adolescência para a vida adulta, ok? E tem que ser observado. Logicamente, sem julgamentos, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, olha e acha que todo mundo é esquizofrênico, mas não, como eu falei, tudo que acontece de uma forma recorrente tem que ser analisado. Agora, aconteceu uma vez, né? Passou, isso aí é questão realmente da mente humana, né? Falhas da mente humana.
Agora, se é recorrente, é um sinal de alerta, tá bom? Fato de risco. Sabe-se que alguns fatores são gatilhos, importantes para o início das alterações neuroquímicas cerebrais, né? E para o posterior aparecimento dos sintomas da doença no comportamento do indivíduo. Então, realmente, a gente tem que observar os gatilhos iniciais, ok? Questão patológica, gente. História familiar de esquizofrenia. As chances são de 10% se tiver um irmão com esquizofrenia. Então, se a pessoa tem um filho esquizofrênico, a chance é de 10% o outro também ser, tá? 18% se tiver um irmão gêmeo não idêntico com esquizofrênico. Então, se for gêmeos não idêntico, existe sim uma chance de ter 18% o outro também ser esquizofrênico. 50% se tiver um irmão gêmeo idêntico com esquizofrenia. Então, já subiu. Se for idêntico, a chance é de ser 50%. Tá? 80%, se os dois pais sofrem ou forem, né, afetados por esquizofrenia. Ok? 80% dos filhos que têm pais esquizofrênicos, eles têm esquizofrenia. Ser expostos a toxinas, vírus e má nutrição dentro do útero da mãe, especialmente nos 2 primeiros trimestres de gestação. Então, como a criança também pode se tornar esquizofrênica? Lembrando que a esquizofrenia está ligada também a um problema de má formação e alguns mecanismos cerebrais, tá? Então, como isso pode acontecer? A mãe é exposta a toxinas, né, a drogas, a álcool, aquilo que é tóxico para a criança, tá? Algum tipo de vírus também, durante a gestação, que a pessoa pegou algum tipo de vírus, né? A má nutrição dentro do útero da mãe, então a criança ela já é desnutrida lá no ventre, né, de alguma forma. Por isso que existe aí todo o sistema de pré-natal e assim por diante, porque a má nutrição não quer dizer que a mãe não se alimente direito. Logicamente que isso é um dos fatores, tá? Mas às vezes a própria criança ela já tem uma questão genética de iniciar o processo de gestação de uma forma desnutrida. Então, pode ser um fator também da criança nascer e se tornar um esquizofrênico, tá? Problemas do parto como falta de oxigênio. Nós conhecemos, né, que é a hipóxia neonatal, tá? A criança perdeu o oxigênio no nascimento, e isso causou um fator patológico no cérebro dessa criança, e essa criança pode se desencadear aí uma esquizofrenia devido a esse problema patológico do cérebro, tá bom? Então, vamos lá. Quem tem que ser observado? Você tem aquela criança que ela já tem um sinal. Como você vai investigar? Você já tem aqui um script, né? Os pais usaram, a mãe, né, em si, né? Usou aí drogas, álcool durante a gravidez. A gravidez foi boa, a criança nasceu bem, teve alguma perda de oxigênio quando ela nasceu, na hora do parto. Como foi o parto? O parto foi um parto bom, o parto tudo certinho, tá? Aí você já tem como fazer uma sondagem, porque não é só você analisar ali aquela criança, aquele adolescente. Você tem que buscar uma história. Por que ele é assim? Isso é uma análise, tá, gente? Como foi a convivência dos pais? A mãe era usuária de drogas,
ou era alcoólatra, ou usou alguma coisa que não poderia ter usado durante a gravidez, porque tudo isso são sinais, né? Então, a criança tem aquele sinal, mas o pai também, a mãe usou droga na gravidez, usou álcool. Ela, a criança teve um problema de perda de oxigênio ali quando nasceu, né? Então, você já tem uma análise de observação, mas você também tem algumas comprovações históricas sobre esse comportamento, né, esquizofrênico daquele paciente, tá bom? Ter um pai com idade mais avançada, tá? Isso pode ser um fato, ok? Lá em neurociência vocês terão mais um pouco de profundidade nesses mecanismos biológicos, ok? E a questão de uso das drogas, que pode ser um fato também da criança ou a pessoa desencadear a esquizofrenia no decorrer da vida, ok? Algumas questões. Pode haver crianças esquizofrênicas? Criança acima de 5 anos pode desenvolver esquizofrenia, porém, essa doença é muito rara antes da adolescência, como já falei aqui anteriormente. É muito raro, é muito raro. Eu mesmo, assim, de todos os anos atendendo, eu nunca fui procurado no consultório para uma criança esquizofrênica, né? Os pais levaram uma criança esquizofrênica ali. Logicamente, e pode ser que eu atendi algumas que ainda não desencadeou a esquizofrenia. Aí vai desencadeando outros tipos de problemas, né? Mas o diagnóstico, ele realmente, a aproximação dele assim, mais correta é na adolescência, tá bom? Qual é o problema do suicídio? O suicídio é um perigo potencial para aqueles que sofrem de esquizofrenia, porque ele não tem essa mediação cerebral, né, de reflexão. Muitas pessoas que se suicidam são esquizofrênicos, tá? E às vezes nem sabem que são esquizofrênicos. Nem a família sabe que a pessoa é esquizofrênica. Ah, fulano é muito calado demais, fulano não interage com ninguém, fulano é bonzinho, é tranquilo. Às vezes ele é esquizofrênico, né? E a família achou que... Aí a pessoa vai, se suicida, pô, mas como uma pessoa que tinha tudo, né? Tá, mas era uma pessoa pacata, calado, mas já tinha um grau de esquizofrenia, que às vezes não foi observado. E a pessoa acaba tendo esse tipo de estudo, né, na hora do problema, a pessoa tirando a própria vida, tá? Se o indivíduo tentar suicidar-se ou manifestar ideias suicidas, deve receber assistência imediata. Gente, suicídio é o seguinte: se alguém chegar para você e falar a seguinte frase, eu tenho vontade de morrer, a pessoa já é um suicida, tá? Hoje, a maioria das pessoas que tiram as próprias vidas não deixam de comunicar. Eles começam com alguns sintomas assim, eu não quero mais viver. Às vezes, numa conversa de amigos, né? Uma conversa na igreja, no trabalho. Eles não vão utilizar a frase, hoje eu vou me matar, eu vou tirar minha própria vida. Não, esse tipo de conversa não pode ser recorrente. Se você tem alguém que você conhece, que falou com você uma, falou duas, você já tem que acender aí, a ligar, né, a antena. Falar assim, olha, não é normal, porque é um sentimento esquizofrênico, né? A pessoa falar que não quer viver mais. Então, essa pessoa já tem que ser levada para uma terapia, tem que ser levada no médico. Às vezes é até uma explosão emocional, que a pessoa passa uma turbulência muito grande que a pessoa não quer mais viver. É uma tendência esquizofrênica. Talvez naquele momento ali a pessoa vai estar desencadeando a esquizofrenia, né? E realmente é um sinal, esse tipo de sintomas. A pessoa pode ficar triste, ficar angustiada, mas vir
aquela questão, eu não quero mais viver, aí já é um problema sério, seríssimo, tá? E que às vezes com a família passa batido, com os amigos, e nada, só começa a brincar, muda de assunto, né? Mas o analista, a perspecção dele é muito além, ok? A perspecção dele é muito além, principalmente para adolescente. Ele começa a se automutilar, ok? Ele se automutila o braço, depois vai para outro. Então, só vai aumentando o grau do problema ligado aí ao suicídio, ok? Então, prestem bastante atenção nessas questões. Alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Sobre a esquizofrenia? Logicamente que esse é um assunto bem básico hoje, tá? Querem fazer alguma pergunta? Então vamos seguir. Como que se trata a esquizofrênia? Ou a esquizofrenia? Uma série de tratamentos ou combinações de tratamentos tem se demonstrado útil. Vamos lá. Primeiro é a questão da medicação. As drogas antipsicóticas, ok? E a psicoterapia. Já chegou o paciente no meu consultório que eu tive que liberá-lo, não teve como atender. Por quê? Porque estava em crise psicótica. Aí você faz a primeira pergunta para a pessoa que foi com o paciente, porque a maioria dos psicóticos, dificilmente eles vão para uma clínica sozinhos, né? Sempre acompanhado por alguém. Aí você pergunta, como está a medicação do paciente? Ah, ele não tomou. Não tem como você atender numa terapia o esquizofrênico sem medicação, ok? Porque ele pode estar em processo de alucinação, em processo ali de estar sentindo alguma coisa ruim, né, em questões de achar que está sendo perseguido, e até voltar para você esse tipo de perseguição. Outra coisa, não atendem os esquizofrênicos sozinhos. Não pode atender sozinho. Entendeu? Por quê? Porque ele pode fazer várias invenções contra você. Ele pode inventar que você está abusando dele, ele pode inventar que você está perseguindo ele, que você bateu nele, que você xingou ele, porque ele vive num mundo que não é o real, ok? Ele pode olhar para a sua mão, ao invés dele observar uma caneta, ele vai usar uma faca, falar que você está querendo matar porque você está com a faca nas mãos. Então, a gente que acompanha o esquizofrênico, é muito importante você ter esse tipo de comportamento, ok? A família, alguém da família entra, fica na cadeirinha lá sentado pertinho, observando ali o paciente junto com você, ok? Alguém dá uma dúvida sobre esquizofrenia, quer perguntar mais alguma coisa? Ô, doutor, e, é mesmo tratamento com uma pessoa que é dependente química? Fala de novo, que eu não compreendi isso. Ó. A pessoa que sofre esse sintoma, ela é lidada com a mesma situação que uma pessoa que é dependente de dependência química? Por exemplo, crack, cocaína. Sim, Bom, o dependente químico, ele não é dependente químico porque ele gosta daquela droga, Uhum. ok? Ele é dependente químico porque ele tem uma necessidade de usar aquela droga. Então, qual é a necessidade dele usar? Ok? Porque é um refúgio de um trauma, é um problema emocional, é um problema patológico. Então, assim, se eu te fazer a pergunta assim, o dependente químico,
é uma questão natural, é uma coisa que é natural você ser dependente de drogas, de álcool, dentro de uma mentalidade humana. É uma coisa normal? Não, não é normal. Porque normal é aquilo que não te prejudica. Normal é aquilo que te faz bem. Ok? O dependente químico, ele não usa droga porque é uma coisa que eu gosto. É igual você, quem gosta de chocolate, fala bem assim, eu quero comer um chocolate agora ali, uma parte, mas não. Ele usa porque para ele é uma necessidade. Então, como que Entendi. você trata o dependente químico? Descobrindo o porquê que ele usa aquela droga. Porque ele não foi usar aquela droga porque ele achou bonito. Ele vai usar aquela droga porque ele tem um refúgio. Esse refúgio tem que ser alcançado. Então, a perda que ele teve foi uma frustração, é um problema patológico, que às vezes não é um problema patológico. Existem vários esquizofrênicos que são usuários. Então, assim, a diferença do tratamento é que o dependente químico, realmente, o tratamento do dependente químico, ele tem um direcionamento do porquê que aquele paciente foi usar aquela droga. Agora, o esquizofrênico, não. O esquizofrênico, ele, ele tem um problema cerebral, que não é através, não é, através das drogas, só que o interessante é que ele tem as alucinações, por exemplo, o crack ou a cocaína, ela dá alucinações para aquela pessoa que usa, ok? O esquizofrênico, ele tem essas alucinações sem usar, porque é o mesmo mecanismo cerebral que entra em colapso, né? Então, o dependente químico, quando você vai tratar um dependente químico, você trata através do trauma e do porquê que ele utiliza. Agora, o esquizofrênico, não. O esquizofrênico é uma coisa biológica. É por isso que ele tem que usar a medicação. O dependente químico, você não precisa usar a medicação para você tratar ele. A terapia trata o dependente químico, né? Entendi. Agora, o esquizofrênico é impossível, porque o que dá alucinação para o dependente químico é a droga. Agora, para o esquizofrênico, você tem que dar a droga a ele, que é a medicação, né? Logicamente, não é aquela droga lá, o entorpecente, é a medicação, para poder fazer ele melhorar das alucinações, né? Então, são dois fatores diferentes. Um é patológico e o outro é comportamental, ok? Nós atendemos uma clínica de recuperação de dependente químico e grande parte das pessoas que estão internadas ali, eles saem da casa de recuperação tratados por causa das mudanças comportamentais, entendeu? Agora, infelizmente, o esquizofrênico, ele vai ter esse problema. E se for esquizofrenia avançada, ele vai ter que tomar remédio 24 horas por dia para ele não poder fazer besteira. Obrigado. Ok? Entendi. Mais alguém tem alguma dúvida da esquizofrenia? E nós vamos passar aqui para já uma outra doença ligada à psicose, tá bom? Como eu falei, gente, hoje é a aula bem básica da esquizofrenia, tá? Vocês vão ter outras aulas mais avançadas também, um pouco mais na frente, mas esse é o início aí da trajetória desse problema aqui patológico, tá bom? E psicótico. Estados psicóticos. Abarca um largo aspecto, né? Mas sempre pressupõe e a preservação de áreas do ego,
que atende às suas condições. Vamos lá. Uma é a de que tais estados psicóticos permitem uma relativa adaptação ao mundo. Segundo, a segunda consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas. Então, assim, existem sim estados psicóticos que o paciente vai se permitir a voltar a se adaptar novamente, né, com a família, com os amigos, e assim por diante. Ok? Agora, quadros clínicos que possibilitam uma recuperação sem sequelas. Vai ter aquele paciente que ele vai viver uma vida normal. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, vai tomar a medicaçãozinha dele ali certinho, vai fazer a terapia. Ele vai viver. Vai ter alguns momentos que ele vai ter alguns declínios? Sim. Mas ele vai conseguir viver bem, tranquilo, dentro da sociedade. O exemplo disso é o borderline. Ok? Alguém já ouviu falar sobre o borderline? Ou conhece alguém que tem a borderline? A amiga conhece uma pessoa que tem borderline? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Então vamos lá. Transtorno de personalidade borderline, que é o border, né? A gente usa a expressão border. Fulano tem border. É um transtorno. Vamos ler aqui que vocês vão depois acompanhar em casa também, nas leituras de vocês. Ó, pelo alto grau de incidência clínica, cabe dar destaque ao paciente borderline, tá, gente? Muita gente é border e as pessoas não observam que são, ok? Primeiro ponto, é o fronteiriço. Apresenta características psicóticas. Surgimento de noção delirante de perseguição, ciúme excessivo e megalomania. Ok? Então vamos lá. Conserva razoavelmente o senso de realidade. É instável, a instabilidade das emoções é o traço marcante desse transtorno. Então vamos lá. O borderline, o border, vocês vão observar, a gente não pode confundir o bipolar, o borderline e o esquizofrênico. O esquizofrênico, como eu disse aqui, ele não vive na realidade, ok? Agora, o borderline, ele vive na realidade, mas ele tem uma dificuldade, que é a sua persona, a sua personalidade. Ele não consegue ser apenas uma pessoa, ok? Ele vive numa vida de personagens. Então, ele pode ter ali problemas delirantes. É uma pessoa que tem um ciúme excessivo, porque o borderline, o maior medo dele é a perda. Então, ele vai sempre ter medo de perder. As pessoas que são casadas, né, com o border, existe uma dificuldade muito grande, né? Quem não já observou e já viu aquela pessoa que às vezes perdeu alguém, às vezes um namorado, namorada, né? E a pessoa tentou suicídio por causa daquela perda, a pessoa tentou alguma coisa contra ela mesma, porque o borderline, quando ele gosta daquela pessoa, e aquela pessoa para ele é única. Isso não é só marido ou mulher, não, namorado não, isso é amizade também, tá? Às vezes você conhece alguém que teve uma amizade com você ou alguma coisa parecida, não tem problema não, tá? Pode sair que depois a aula tá gravada, a gente vai colocar no grupo lá, tá bom? Aquela pessoa que você
não conseguiu, aquela pessoa não consegue perder aquela amizade. Só que, ao mesmo tempo, é uma pessoa autodestruidora. Ela, ela não valoriza a amizade, mas ela também não consegue perder aquela amizade. Chegar ao extremo de fazer de tudo contra todos para poder ter amizade com alguém. Ok? O borderline, eles são pessoas que têm facilidade de mudanças de personagens. Grande maioria dos atores, né, artistas, os grandes, né, os maiores artistas de televisão, de atores, eles são bordês, né? Porque eles têm uma facilidade muito grande de vestir novos personagens, eles não vivem sem isso. Então, o borderline, ele vai ter essa característica psicótica dele não conseguir ter uma personalidade, porque aquilo para ele é uma coisa que o machuca, né? Uma identificação pessoal, porque todos nós temos uma identificação, uma maneira de ser, um jeito, né? Uma forma, às vezes, de se vestir, é uma maneira da gente se comunicar. O borderline, ele tem essa dificuldade, ele vai ter vários personagens durante a vida. Quem não conhece aquela pessoa que você fala bem assim, fulano nunca conseguiu parar no emprego. Ele, a cada 3 meses ele está num emprego diferente. Né? Ele nunca conseguiu ficar casado. Ele nunca conseguiu ter um relacionamento. Pode ser que ele seja um borderline. O borderline, ele não consegue vestir um personagem e ficar ali com ele o resto da vida. Entendeu? Ele vai ter essa dificuldade. Tá? E é uma questão patológica também, o border, tá? São pessoas que sofrem muito, porque eles não querem perder a pessoa, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem ser a mesma pessoa. Né? Eles entram num relacionamento e eles não conseguem viver uma vida de rotina, eles não conseguem viver uma vida dentro das normalidades, ele quer mudar a todo momento, ele tem acesso a mudanças, ele não consegue frequentar só aquele ambiente, ele tem que ter uma variação muito intensiva. É por isso que a maioria deles são atores, são artistas, né, aí, da parte artística, porque tem facilidade de ter vários personagens, de produzir vários tipos de máscaras, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, essa parte de baixo. É instável. A instabilidade das emoções é o traço marcante desse transtorno, tá? Então, eles não vão ter estabilidade emocional, ok? Manejo clínico. Conseguir o estabelecimento de uma aliança terapêutica. Então, vamos lá. Decodificar o sofrimento do paciente borderline e fazer a devida nomeação. Qual? Aquilo que não tem nome. Tá? Propiciar ao paciente o desenvolvimento gradativo da capacidade para estabelecer um diálogo interno. Então, a gente tem aqui o manejo clínico desse perfil de paciente. Como a gente vai manejar ele clinicamente? Estabelecer uma aliança terapêutica. Primeiro, ele tem que confiar em você. Porque o borderline, ele não confia em ninguém. Mas quando ele confia de verdade. Ok? Decodificar o sofrimento do paciente borderline. Fazer o quê? A sua devida nomeação daquilo que não tem nome. Ele vive uma vida de muitas mudanças comportamentais. Okay? Então você tem que identificar, nomear para ele. Falar assim, olha, isso daqui é importante para você. Por exemplo, ele é casado, sua esposa é importante para você. Seu marido é importante para você. Por que ele é importante? Aí você pergunta a ele assim,
Por que você acha, como você vê a sua família, a importância da sua casa, sua vida, sua esposa, seu marido, seus filhos? Qual a importância deles para você? Porque ele quer ter mudanças de uma forma corriqueira. A rotina para eles é uma coisa absurda, né? Então, você começa a entender que o momento dele é importante, a vida dele é importante. Aí você vai reprogramando a mente do borderline, tá? Proporcionar o desenvolvimento relativo da capacidade para estabelecer um diálogo interno, porque ele não tem diálogo interno. Ele quer viver uma vida de euforia, tá ali, ó, mudanças, não esquenta muito a cabeça o que está acontecendo ao seu redor, o negócio dele é viver a vida. Então, o diálogo é importante para ele poder estabelecer um juízo interno, tá? Porque o superego dele é muito baixo. Então, você tem que desenvolver o superego dele para ele não ficar só no isso, só no desejo o tempo todo. Esse é um dos tipos de tratamento para aqueles que se caracterizam, né, que tem a característica border, tá bom? Vocês entenderam sobre o borderline? Para a gente poder entrar aqui na reta final. Sim, entendi. Alguma dúvida? Não, tá perfeita a explicação, professor. Ótimo. A gente vai entrar aqui na parte final da aula de hoje, e na próxima a gente continua falando um pouquinho sobre alguns outros problemas psicóticos, tá? As condições psicóticas. Essa denominação faz referência àqueles pacientes que, apesar de estarem manifestamente bem adaptados, são portadores de condições psíquicas que os caracterizam como potencialmente psicóticos, tá? Então, assim, vamos lá. Distúrbio do self. Self é uma entidade psicológica, algo pessoal, e por isso muito subjetivo, tá? Self é um ser frontal, é um ser total. Segundo escreveu Freud, né? Self é uma integralidade do indivíduo, ok? O ego, instância reguladora do self. Então, o que é um self, gente? A self, ela está voltada à identidade, né, do nosso psicológico. Então, nós temos que observar muito, tá, essa questão da identidade. Então, as pessoas, às vezes, elas vão ter distúrbio de identidade, principalmente o borderline, o esquizofrênico. Ele, às vezes, vai ter distúrbio de identidade. Ele não vai se enquadrar na sociedade de uma forma correta, tá? Então, o self somos nós. É por isso que existe, quando a gente bate uma selfie, a gente bate uma foto nossa, ok? Nós queremos a nossa imagem. Então, Freud falou muito sobre o self. É uma integridade do indivíduo. Então, aquilo que nós somos, ok? Então, o ego, que é o nosso meio de meditação, né, sobre os nossos comportamentos e decisões, é uma instância reguladora do self. Então, o que faz a gente ter uma vida saudável mentalmente é a gente regular a nossa integridade. O esquizofrênico, o borderline, o bipolar, ele vai ter essa dificuldade de regular a sua integridade, de regular o seu ser total. Então, como analista, você vai observar aquela pessoa que ela está sendo íntegra com o seu psicológico, está sendo correta emocional ou não. É uma coisa neurótica, um delírio,
ou é algo mais agravante, ou é psicótica, ok? Isso serve para nós. Nós temos que ter essa zona, essa instância reguladora da nossa integridade através do nosso ego, ok? Então, a gente finaliza aqui. Quero perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem comentar algo sobre a aula de hoje. Se deu para entender bastante aí sobre a questão da psicose. Foi muito bem Alexandre, explicado, professor. Alessandra, Me explica muito bem. Foi muito bom. então tá ótimo. Você é do Pessoal, Maracanã, professor? oi? Você é de onde, Cariacica? Onde que eu sou de Cariacica? É. Eu sou de Tupum, do Cariacica. A gente viu o senhor já, ué. Você estranhou o seu rosto. Já me viu? Já. Você é de Cariacica? Sou do Maracanã. Ah, bairro Maracanã. É porque a nossa escola fica em Campo Grande, né? Ah, sim. Fica em Campo Grande e eu tenho uma casa também em Vila Velha. Então, a gente passa muito ali em Maracanã mesmo. Ali em Maracanã. Quando a gente entra por dentro ali, a gente passa muito em Maracanã. Eu conheço algumas igrejas em Maracanã também. Deve ser por isso. Eu já vi o É, senhor pregar. algumas igrejas em Maracanã. Já frequentei algumas igrejas ali pregando, dando Deve palestras. que eu vi o senhor pregar já em alguma igreja. Ah, então deve ter sido isso. Que bom. Que bom, né? Para Que você benção. ver que às vezes o mundo é pequeno, né? A gente É, tá lá do outro lado, né? A gente aqui e a gente já se viu ou se conhece. sim. Isso aí. Pessoal, interagem lá no grupo, vocês podem perguntar, ok? Se tiver alguma dúvida, é só fazer o contato aqui com a gente. Vocês podem entrar no privado também. Professor, estou com uma dúvida, sim, queria fazer uma pesquisa, ok? Uhum. Eu vou colocar um filme para vocês assistirem. Pode ser que vocês já assistiram, né? É uma mente brilhante, mas eu preciso que vocês assistam esse filme já de uma maneira analítica, tá? Sim. Eu vou colocar ele lá no grupo para vocês darem uma pesquisada, tá bom? É uma maravilha. É isso aí. Isso está à disposição, tá bom? Pode entrar em contato aí com a gente. E em breve estaremos aqui mais uma vez no nossa aula. Eu vou mandar um material aqui para vocês, tá? Uhum. Esse material que a gente está estudando, vou mandar uma apostila para vocês daqui a pouquinho aí, no grupo, para vocês irem estudando. E o filme que eu preciso que vocês assistam e tenham um olhar analítico, que ele vai falar sobre esquizofrenia, tá? E a gente vai depois falar um pouquinho sobre esse filme na próxima aula, tá bom? É uma maravilha. É isso aí. Alessandro, um forte abraço, querido. Tá? Amém. Pode entrar em contato aí com a gente. A Alessandra também, forte abraço. É que ela tá fazendo cabelo. Ela tá trabalhando no salão, ela. Ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Professor, Prazer Deus estar falando abençoe. com Um vocês final aí. de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em Jesus. Amém. Deus abençoe.